Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 13 de janeiro, uma sexta-feira, então é dia de resumão semanal. E depois nós vamos ter algumas crônicas aqui do Fora de Curva, que sempre serve para alegrar um pouquinho o final de semana, ou para inspirar algumas piadas ou algumas ironias durante o sábado e o domingo. Então vamos logo para o trabalho, que eu quero editar esse vídeo um pouquinho mais cedo, se conseguir. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, eu fiz uma análise que realmente foi uma das maiores visualizações que eu tive no YouTube em toda a história do meu canal. Ela se referiu, evidentemente, ao que aconteceu no domingo, a invasão por várias pessoas do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Naquela análise, eu não quis dizer que essas pessoas estavam com razão, muito antes pelo contrário. Qualquer vandalismo tem que ser condenado. Mas não dava simplesmente para começar a contar aquela história no domingo e encerrar na segunda-feira. Se nós abordássemos a questão nesse circuito fechado de tempo, nós estaríamos perdendo a oportunidade de ter várias conclusões importantes e interessantes a respeito do passado recente, do presente e do futuro do Brasil. Qual foi a conclusão que eu cheguei naquele momento? Que, lamentavelmente, desde 2019 e com mais intensidade de 2022, a Constituição brasileira não é obedecida por quem teria o maior compromisso de zelo por ela: o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. E aí essas pessoas invadindo essas casas públicas nada mais são do que as consequências de uma instabilidade institucional que começou vários meses antes. E a conclusão lamentável que eu cheguei naquele vídeo é que o Brasil já se encontra num processo, não sei se dá para dizer que é um processo, mas numa situação de rompimento da ordem institucional. E isso é muito grave e pode levar a consequências muito dramáticas. O importante é restabelecer cada poder no seu quadrado, obedecendo rigidamente suas atribuições e seus limites. Senão vai dar caca muito grande nesse nosso país. Lamentavelmente é esse meu prognóstico. Na terça-feira eu avaliei dois assuntos. O primeiro foi o fechamento da inflação de 2022 pelo IPCA do IBGE, a inflação oficial do Brasil de 5,9%, um percentual acima dos patamares esperados ou desejados pelo Banco Central e até pela sociedade brasileira, mas dentro do contexto global não ficou um resultado tão ruim assim. Nós temos que nos lembrar que o mundo inteiro foi assolado por uma alta dos preços das commodities, especialmente agrícolas, e também pelo problema dos semicondutores, que atrasou a produção de muitas indústrias, muitas cadeias produtivas, e quando se reduz a oferta industrial, evidentemente os preços sobem. No caso dos preços dos combustíveis, que também impactou praticamente o mundo inteiro, o segundo semestre foi bem mais leve para o Brasil nesse sentido, uma vez que Congresso Nacional e Presidência da República acertaram a eliminação dos impostos federais sobre esses energéticos, incluindo aí também energia elétrica e telecomunicações, além de redução do ICMS para patamares mais razoáveis, bem abaixo daqueles 30% a 35% que os estados estavam praticando como uma facilidade tributária, desobedecendo a cláusula constitucional que diz que os impostos devem seguir um critério de essencialidade. E não é que quanto mais essencial é mais caro, é quanto mais essencial mais barato. E esses produtos e serviços que eu falei, energia, combustível e telecomunicações, são extremamente essenciais em qualquer civilização e pagavam os impostos mais caros. Não tem sentido isso. Espero que essa redução de ICMS continue assim, e também dos impostos federais, mas não acredito nisso muito não, pelas perspectivas que nós temos para os próximos meses de restabelecimento desses tributos. Mas tem um certo alívio nesse ponto, caso realmente se leve à prática a mudança na formação oficial do preço do petróleo no mercado interno, tirando aquela composição CIF que considera os custos de importação. E também na terça-feira, continuando ainda o assunto referente às invasões em Brasília que ocorreram no domingo, eu fiz uma avaliação mais racional de como estavam acusando aquelas pessoas que já estavam detidas naquele momento pelo crime ou contravenção que cometeram. Falam em terroristas, bolsonaristas, ultradireitistas, não sei mais o que é isto. Gente, falar em terrorismo
não é apropriado para esse grupo de pessoas. A maior parte delas simplesmente foi levada a fazer aquilo. Sim, existiam líderes, ou melhor, falta de liderança com responsabilidade. Mas o ato que eles fizeram não se enquadra em terrorismo. Podemos sim acusá-los de vandalismo, de destruição de propriedade pública, e isso também tem seus efeitos, suas penalidades penais. Mas não vamos misturar joio com trigo em função de paixões políticas. Na quarta-feira também 2 assuntos. O primeiro foi a queda das vendas no comércio varejista brasileiro, uma queda não muito expressiva, um pouco acima de 1%, mas ela foi pautada pela redução das vendas dos produtos duráveis, especialmente em função do fiasco que foi a Black Friday nesse ano. As lojas realmente, especialmente as virtuais, não deram os descontos relevantes típicos desse evento, e as pessoas já não são tão bobas assim de comprar qualquer coisa, pesquisaram melhor e resolveram deixar para gastar esse dinheiro em outro momento ou manter essa graninha quentinha aplicada no mercado financeiro. Pelo lado dos bens não duráveis, continuou havendo crescimento em função da alta da massa salarial causada pelo aumento do emprego no Brasil. Mas a contraposição de bens não duráveis e bens duráveis gerou nesse mês de novembro passado um resultado negativo. Também comentei anteontem a respeito do posicionamento que o Supremo, especialmente os jornalistas das maiores redes de comunicação do Brasil estão tendo, de perseguir, de fazer uma caça às bruxas aos seus colegas jornalistas que pensam dentro de um espectro ideológico diferente. Se a base do jornalismo brasileiro hoje é de esquerda, e existem também bons profissionais, excelentes profissionais que defendem ideias mais de direita, essas pessoas estão sendo perseguidas, estão sendo cerceadas de dar opinião. Alguns realmente falam alguns impropérios, mas quem não fala, mas existe sim uma perseguição ideológica. E aí eu deixei muito claro no Fora de Curva de quarta que tal situação sempre tem volta, sempre tem retorno, e é uma prática que não vai ser positiva para ninguém. Limitar a liberdade de expressão ou caçar pensamentos diferentes só vai dar em mais confusão, mais animosidade, e ficamos muito mais longe, não vou dizer de um acordo, mas de uma trégua no confronto de pensamentos políticos aqui no Brasil. E isso é lamentável. E ontem, na quinta-feira, além de comentar a respeito do crescimento do setor de serviços no Brasil, ainda herdando a recuperação da pandemia, eu aprofundei a questão de por que é importante a democracia e a liberdade de expressão em qualquer sociedade. E isso não se refere àquele embate mais apaixonado de ideias. Isso para mim é besteira, isso é só teatrinho, vamos convencer disso. O importante é que na democracia e um estado de opiniões livres acontecem muitos erros. Sim, eles acontecem, mas uma situação democrática faz com que eles sejam percebidos e consertados. Então eu vou dizer, a grande qualidade da democracia não é os acertos, e sim enxergar esses erros e saber como repará-los, enquanto modelos mais autocráticos, mais autoritários, de gestão do Estado e ideologicamente falando, simplesmente pega suas contradições, pega seus erros, joga para baixo do tapete e acaba perpetuando equívocos que vão demorar décadas, muitas vezes até séculos, para serem definitivamente consertados. Olha o que acontece na América Latina, olha o que aconteceu nos 70 e tantos anos de vida do bloco soviético. E olha o que está acontecendo sobre vários aspectos na Coreia do Norte, na Venezuela, também em Cuba, e por que não dizer a China? Ela teve um desenvolvimento econômico, mas o cerceamento da liberdade lá agora está pegando pesado, e muito em breve provavelmente nós vamos ouvir novas histórias daquele país. E hoje, na sexta-feira, para finalizar essa parte do Fora de Curva, eu vou tratar rapidamente 2 assuntos. O primeiro saiu o IBCBR, que é prévia do PIB do Banco Central, foi relativo ao mês de novembro, uma alta de 1,65% diante de novembro do ano passado, é um resultado aquém de esperado, talvez nesse penúltimo mês de 2022, onde nós tínhamos já resultados eleitorais definidos, havia uma certa insegurança por parte dos investidores, por parte
dos agentes econômicos, e eles ficaram um pouquinho com as barbas de molho, exatamente para ver quais eram os sinalizadores do futuro governo em termos de gestão econômica. E quando as pessoas ficam meio paradinhas assim, logicamente a atividade econômica tende a ser um pouquinho menor do que é naturalmente. Então, crescimento de 1,65%, aquém do esperado, mas mesmo assim o crescimento em 12 meses, ou seja, de dezembro de 2021 a novembro de 2022, ficou ainda interessantes 3,15%. E nesse patamar, faltando apenas um mês nas estatísticas para fechar o PIB de 2022, pelo menos através do IPCBR, é muito difícil, é praticamente impossível que o PIB brasileiro não feche o ano passado com uma alta acima de 2,5%. Pode se aproximar até de 3%, que seria muito bom. O importante é dar continuidade a esses bons resultados com uma política econômica consequente. E por falar nisso, ontem bombou de maneira bastante intensa na imprensa brasileira os planos do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para conduzir o orçamento federal de 2023. E vou falar uma coisa, gente, pelo que eu vi escrito no papel, apesar de eu não concordar com tudo, a proposta do Haddad não é irresponsável. Acho equivocado prever retomada de aumento de impostos, mas também ele tem ideias bastante interessantes em termos de recuperação fiscal e controle dos gastos públicos. Espero que esse plano dele, que acaba prevendo um pequeno superávit fiscal primário em 2023, seja cumprido, a não ser pela questão que eu falei dos tributos. Acho que tem condições, sim, de contratar menos pessoas, contratar menos ONGs e tentar enxugar um pouquinho mais as despesas públicas, no sentido de gerar, a partir daí, um superávit fiscal. Não aumentando impostos, mas não tem nada de irresponsável no que ele propôs. Então, eu posso dar parcialmente parabéns a ele, só espero que o resto do governo, especialmente o presidente da República, adote esses princípios elaborados por ele ou pelo conjunto da equipe executiva do Ministério da Fazenda. E com isso, gente, a gente encerra a parte mais séria do Fora de Curva de sexta-feira e vamos agora comentar a respeito de algumas fofoquinhas, algumas crônicas do que aconteceu no decorrer dos últimos dias ao redor do mundo. E aí, para falar de fofoca, a gente não pode deixar de olhar para a família real britânica ou um ex-braço dessa família real, que é o príncipe Harry, que saiu da turma da realeza lá da Inglaterra, mudou para os Estados Unidos e começou a fazer um monte de fofoca, criar um monte de treta com seus parentes de sangue. Olha só, agora no livro dele foi identificado uma aventura do menino que teve o seu bingolim congelado sob baixas temperaturas. Pessoal, essa intimidade, se fosse comigo, eu não comentaria para ninguém, porque evidentemente suscita vários gracejos, piadas e deboches. Mas eu fico pensando numa coisa. Ele, tudo bem, ele tem liberdade, a meu ver, de dizer o que quer. Mas que a falecida Rainha Elizabeth deve estar se contorcendo dentro do seu túmulo, eu também acho que isso está acontecendo. Tadinha dela, realmente alguns dos seus herdeiros mais próximos não estão honrando o nome de uma monarca que foi alvo de respeito por todo o planeta. E aí, pessoal, vamos pensar o seguinte, você vai no hotel, isso já aconteceu com quase todo mundo que eu conheço. Você vai no hotel, fica hospedado por 1 ou 2 dias nesse estabelecimento e o serviço é péssimo. E além do serviço ser péssimo, eles cobram a mais, mexem no teu carro que está estacionado, enfim, fazem uma treta, uma lambança que te deixa completamente fora de controle. Mas só que nosso fora de controle normalmente pode chegar um xingamento, pode chegar uma indignação, dizer que vai reclamar, fazer tudo aquilo. Mas tem gente que realmente tem fogo nas veias, quer se vingar, quer provocar destruição. Pelo menos isso aconteceu em Hong Kong, onde um chinês que passou por essa experiência desagradável simplesmente pegou seu carrinho e resolveu invadir o hall de entrada do hotel. Ele atropelou um monte de sofá, quebrou um monte de coisa, um monte de mesa, um monte de cadeira, botou muita gente para correr dirigindo, brincando de dirigir dentro da entrada do hotel. Evidentemente, o carro ficou todo amassado, ele acabou preso, mas acho que estava de alma lavada. Será que algum dos espectadores do Fora de Curva teria essa coragem de fazer tal coisa? Bom, pelo menos esse tipo de atividade não está sendo visada pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento.
E aí, saindo lá de Hong Kong, que era uma antiga possessão do Império Britânico, vamos para a matriz. Lá na Inglaterra tem um sujeito que tem um gosto muito apurado, um gosto muito intenso por pizzas. Ele pede pizza a todo momento, é café da manhã, almoço, lanche, janta, só come pizza. E tem uma mania, sendo um grande consumidor dessa massa, diríamos assim, recheada por fora italiana, ele resolveu colecionar as caixas das pizzas que pedia por teleentrega. O que aconteceu? Ele acumulou mais de 1.500 caixas de pizza dentro do apartamento dele, com uma peculiaridade. Várias vezes ele não comia todo o produto que estava na caixa, enchia a pança antes. E aí, pizza dentro de uma caixa, fora da geladeira, num apartamento bagunçado, o que acontece com ela? Apodrece e começa a feder. E daí o fedor foi tão grande, mas foi tão grande, pessoal, que, lógico, começou a afetar os apartamentos vizinhos que reclamaram. Quando a polícia chegou lá, era uma bagunça, era pizza em cima do sofá, no chão, em cima da geladeira, dentro da cama, enfim, o apartamento todo lotado com caixa de pizza. E aí, analisando mais profundamente o ambiente, também continha naquele local ossos de galinha, um frango frito, deve ser uma coisa muito boa para se consumir no intervalo entre as pizzas, e papel higiênico jogado no chão. Não sei manchado com o que, mas vocês podem imaginar. Resultado, a saúde pública invadiu o apartamento, demorou 3 dias para fazer a limpeza, e não sei se o nosso amigo acumulador e seus vizinhos estão vivendo felizes para sempre. Será que ele não está com a ideia de começar uma nova coleção? Sinceramente, acho que sim. E aí, já que nós estamos na Inglaterra, que Londres é uma cidade fantástica, quero voltar a visitar aquela capital, para mim, que eu acho que é a capital do mundo, pela diversidade cultural e muita coisa para fazer, eu vou contar a última crônica do Fora de Curva, mas antes disso, eu vou lembrar para vocês, ainda mais que é sexta-feira, deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo que já está no seu final. Mas tem um sujeito lá na Inglaterra, na ceia de Natal, está aborrecido, sempre a mesma coisa. O nome dele é Michael Clarke. Ele mora em Newcastle. E o cara muito entediado, aquela coisa, cansou de cantar Noite Feliz, todas aquelas musiquinhas de Natal, estava noutra vibe, noutra vibração, como se diz no português correto. E aí pegou seu computador e resolveu fazer umas apostinhas. Ele pegou £1,40, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos que R$9, e começou a apostar, e parou o tédio dele. Porque as apostas dele começaram a ser vencedoras, e no final de meia hora, aquilo que era mais ou menos R$9 se transformou em 33,5 milhões de bagarotes. Vocês podem acreditar nisso? Então eu vou encerrar o Fora de Curva agora, porque eu vou pegar esses sites, não sei se clandestinos ou não, ou ir lá na Inglaterra para começar a apostar, e aí, se eu ganhar 33,5 milhões de reais, eu prometo que deixo vocês um tempinho em paz, mas não muito tempo, 1 ou 2 dias sem Fora de Curva, para ver como gastar essa grana toda. Gente, um baita final de semana para cada um de vocês, aproveitem muito bem seu sábado, seu domingo, descansem, façam festa, brinquem, façam o que quiser, desde que não caiam nas rédeas do Supremo Tribunal Federal na perseguição dessa nossa imprensa xiita. Afora isso, está tudo liberado, é tudo da lei, como diria Raul Seixas, e tenham um excelente final de semana, um abraço a cada um de vocês. Não se esqueça, segunda-feira nós voltamos aqui para continuar com toda essa bagunça, então, até breve, tchau!